Num país que não tem normalidade democrática, ou então que está sob vigência da democracia reborn, tudo pode acontecer. Não é só o PT que está querendo processar Eduardo Bolsonaro, não. A defesa da cantora Daniela Mercury também cobrou do ministro Cássio Nunes Marques o prosseguimento de uma queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro. A cantora acusa o deputado de difamação por publicação de um vídeo supostamente manipulado em abril de 2022. O conteúdo atribuía a Daniela Mercury uma fala de que Jesus Cristo era gay, mas a artista sustenta que se referia ao cantor Renato Russo. Sucessivas tentativas de notificar Eduardo Bolsonaro fracassaram, com oficiais relatando ausência do parlamentar. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo recebimento da queixa, argumentando que fatos não estariam cobertos pela imunidade parlamentar. Fabiana Barroso, estariam ou não estariam, hein? Olha, Serrão, quando vou pedir agora, então, para eles começarem a escrever igual o Correio Elegante, sabe? Quem a gente vai entrar em junho e tem festa junina e tem Correio Elegante, né? Porque vai precisar. Todo mundo vai relembrar, né? Só para dizer essa frase. Não é somente o PT que está entrando contra o deputado. Vão lembrar dessas coisas todas. E a gente não pode desenvolver muito sobre este tema específico que Daniela Mercury reclama, porque existe sim, né, uma vigilância de quem fala sobre isso e começa a ser um processo. Né? O último colega que fez algo parecido é o Flávio Morgenstern, que não foi exatamente a Daniela Mercury, mas está lá com o processo para pagar. Então, gente, o que eu posso dizer, no único sentido, é que a gente enxerga cristofobia a todo tempo, em todo lugar. No Brasil está gritante. Só que como essa galera que faz e repercute e condena atos, principalmente de cristãos, aí tudo bem, tudo pode. Né? Se somos nós aqui deste lado, que por acaso fôssemos apontar algo de outras religiões, embora isso nem seja importante, não é mesmo? Porque o respeito a outras fés faz parte do exercício da cidadania, mas certamente nós seríamos acusados de coisas assim absurdas. Então, essa briga, né, da Daniela Mercury, eu acho que é algo até também espiritual, e não estou exagerando. Né? Quem é da Bahia acho que sabe bem, e se eu falar um pouquinho a mais, eu acho que não vai dar bom. Então, mas vou só avisar, eu sei orar. Isso, faça suas orações, porque a coisa não está fácil aqui no Brasil, não. Agora vamos para o escândalo do INSS, porque o senador Rogério Marinho protocolou uma representação na Comissão de Ética contra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A acusação é de que Rodrigues violou o Código de Conduta de Funcionário Público ao divulgar informações privilegiadas para minimizar o envolvimento de Frei Chico, irmão de Lula, que é vice-presidente do Sindicato dos Aposentados, que arrecadou 90 milhões em 2023, tomando dinheiro indevidamente, sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O diretor da Polícia Federal afirmou em entrevista que o irmão do presidente Lula não é alvo da operação. A AGU deixou o Sindinap de Frei Chico fora dos pedidos de bloqueio para recursos a fim de ressarcir aposentados vítimas de fraudes. Marinho questiona se Rodrigues tinha informações privilegiadas ou se manifestou de forma antiética e irresponsável. André Marcília, tem um ponto aqui que nessa história toda é gravíssimo e a gente tem que insistir nele. Esse Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, ele é absolutamente nulo de pleno direito. Aposentado e pensionista não é categoria de trabalhador para ter sindicato. Então esse troço não poderia nem ter sido criado pelo Ministério do Trabalho. Por que a Polícia Federal não está tratando, investigando, por exemplo, quem no Ministério do Trabalho autorizou essa irregularidade criminosa? Pois é, Serrão, você bem disse. Mesmo que não tivesse irregularidade nenhuma, já é irregular. Né? Quer dizer, que um sindicato de aposentados é um contrassenso. Né? Você tem sindicato de trabalhador. Se você se aposentou, não precisa mais de sindicato. Isso já mostra a bizarrice da situação e expõe de que maneira que isso é feito. Né? É feito de qualquer forma.
toca-se para frente, ninguém liga, ninguém regula, ninguém fiscaliza. Bom, a gente viu agora no que deu. E aí o ponto me parece ser bem interessante, de fato, o que o senador faz agora. Por quê? Porque a gente vem, inclusive, há algum tempo batendo nessa tecla, né, de que o Andrei ele tinha feito essa declaração dizendo que o Frei Chico não estava sendo investigado. Isso é muito importante ser dito, porque, veja, numa fase investigativa, ninguém está excluído. Numa fase investigativa, ninguém está de fora. Todo mundo está potencialmente sendo investigado. Veja, a gente tem há 6 anos no Brasil inquéritos que não acabam. Como é que você poderia, vamos lá, fazer só um exercício, em 2019 falar quem que vai ou não ser investigado nos inquéritos que o STF torna eternos? Os inquéritos demoram, as coisas mudam, você investiga, a investigação muda de rumo a cada segundo. Como é que você pode garantir que fulano não está sendo investigado como se fosse um atestado de lisura? E agora a gente tem visto que o Frei Chico virou para as investigações. Isso mostra uma falta de autonomia, uma falta de independência, lamentavelmente, da Polícia Federal, e joga todas as nossas expectativas de que haja um aprofundamento na investigação de players ali dentro do governo na CPI ou na CPMI que poderá ser instalada no Congresso. As nossas esperanças estão lá porque a investigação feita pela Polícia Federal passa a ser digna de nossa desconfiança, vamos dizer assim, em termos de autonomia ou em termos de uma investigação ideológica ou seletiva. Tá certo, senador? Tem que se combater. A polícia, enfim, dá precipitadamente as suas conclusões, em público e numa audiência coletiva que se diga. Ô Sepúlveda, e a Comissão de Segurança da Câmara convocou o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, para uma audiência no dia 28. Rodrigues vai ter que explicar o uso supostamente ilegal de escolta para o procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho. O procurador está afastado do cargo e é alvo de investigação na crise que atinge o órgão previdenciário. O deputado, delegado Paulo Mirinski, apresentou um requerimento após denúncias na imprensa sobre a escolta no aeroporto de Congonhas. A proteção ocorreu sem base legal nem justificativa formal, segundo as reportagens. O parlamentar afirmou que não podemos admitir qualquer indício de uso político da Polícia Federal. Será que isso existe, Sepúlveda? Eu vou fazer uma pergunta irônica. Será que isso fere a soberania do Brasil, né? É só ironia. Mas uma impressão que eu tenho é o seguinte: nesse atual governo não há mais pudor para nada, não há mais barreiras para nada. Nós vemos, e quando falo governo, eu falo desse consórcio que está instaurado no Brasil, né, com a ajuda da imprensa a soldo. Nós vemos que tudo é permitido, tudo se faz, nós temos visto, por exemplo, o uso da Polícia Federal por ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos agora essa coisa inacreditável que é uma escolta a um sujeito que era suspeito. Depois nós temos o próprio diretor da Polícia Federal dizendo não, esse aqui não vai ser investigado e não está nas investigações, como foi dado antes aí a notícia. E a impressão que eu tenho também, por outro lado, é o seguinte: nós estamos diante de um consórcio que está num naufrágio, em que cada movimento é um movimento brusco para tentar se defender de uma outra onda que vem, de uma outra possibilidade de se afogar, e as reações são completamente descoordenadas e tentam ser violentas ou tentam ser espertas, mas não conseguem evitar o movimento de naufrágio que esse governo vem mostrando. Por exemplo, todo esse esforço que está sendo feito para abafar o caso do INSS, quanto mais se faz esforço, mais aparecem razões para nós ficarmos espantados com o que está acontecendo no Brasil. Quanto mais se mexe, mais se afunda na areia da corrupção no INSS. Dureza, hein? E um relatório da Polícia Federal está mostrando que a arrecadação da AMBEC, uma associação ligada ao filho do ministro Ricardo Lewandowski, saltou de R$ 135 em 2021 para nada menos que 14,9 milhões em 2022. A entidade movimentou R$ 178 milhões entre 2019 e 2024,
e está no centro das investigações sobre descontos irregulares no INSS. O Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, atua como advogado da associação investigada pela Polícia Federal. A CGU realizou auditoria após perceber uma diferença expressiva, mas a ANBEC não apresentou documentos para comprovar a regularidade dessas cobranças. A investigação aponta também a ligação da associação com o careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti. A defesa nega as acusações e afirma que a associação é vítima, tão vítima quanto os aposentados. Fabiana Barroso. Serrão, é um vitimismo, não é mesmo? Só que ninguém se importa com o que deveria. Primeiro, nós tivemos a defesa do próprio filho, ninguém fala em nepotismo nessas horas, ninguém. O ministro Lewandowski, lá quando saiu todo esse escândalo, o ápice do escândalo, ele se deu ao trabalho de ir lá, como ministro da Justiça, defender que o filho estava fazendo algo pertinente à advocacia. Assim, a gente deu realmente o benefício da dúvida, porque advogar todo mundo pode. Mas aí você vê aí esses numerozinhos que estão no nosso GC. ANBEC teve aumento de 110 mil vezes na arrecadação entre 2021 e 2022. Aí a gente cola aquela frase que já está no nosso subconsciente, que não tem petista de graça? Pois é, não tem. Não tem tráfico de influência de graça, não tem nepotismo gratuito, não tem troca e recebimento de favores neste nível gratuito, e aí a gente tem que brigar com o óbvio, com os fatos, com o que é grave no Brasil. Veja, a gente está gastando uma energia absurda, um tempo absurdo para julgar um golpe que jamais existiu. E, no entanto, nós temos, deveríamos estar todos os olhos e todas as falas para este escândalo, que teve a ousadia de pegar os idosos, o pessoal aí que é vulnerável, o pessoal que tem que ser protegido pelo Estado brasileiro. Não, a gente tem que ainda ver que pode investigar fulano, mas Beltrano não. Esse aqui é muito amigo do rei. Parece, do rei fica até chato, porque creio eu que nas monarquias não havia tanta deturpação do poder, e quando havia, já era declarado mesmo que era uma tirania, e ai de você se discordasse tão frontalmente. Mas o que a gente está observando é que resultado prático zero, e aí já dá para juntar nessa notícia que eu vou deixar de gancho, Serrão, que a gente vai desenvolver com mais certeza ainda durante aqui o Braddock Show, e é para você curtir, compartilhar e colocar no grupo da família, porque vai ter o desenvolvimento das ideias aqui a respeito da notícia que, por exemplo, deputados da oposição, até como Nicolas Ferreira, tiveram que entrar no Supremo Tribunal Federal para que haja a CPMI ou CPMI do INSS. Olha só, o óbvio. O resultado não sabemos, mas é interessante observar que é preciso pleitear algo tão óbvio. Num país que não tem normalidade democrática, ou então que está sob vigência da democracia reborn, tudo pode acontecer. Rogativas pediu a Procuradoria-Geral da República investigação criminal contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a juíza Gabriela Hart por supostas irregularidades na Lava Jato. A notícia crime se baseia num relatório do Conselho Nacional de Justiça que apontou indícios de peculato, corrupção e prevaricação. A acusação envolve suposto direcionamento de 2,5 bilhões para a criação de uma fundação privada pelo Ministério Público Federal. Prerrogativa está cobrando providências do Procurador-Geral Paulo Gonet, alegando falta de continuidade das investigações. Moro e Deltan negaram as irregularidades, classificando o relatório como ficção e teoria da conspiração. O CNJ determinou a abertura de processos disciplinares contra 4 magistrados da Lava Jato. E aí, meu caro André Marcília, como é que fica essa história? Curioso é que a gente está tendo de novo prerrogativas contra a Lava Jato e não estamos vendo prerrogativas contra o INSS. O que está acontecendo? Será que Lula voltou a apertar o botãozinho da vingança contra Moro e companhia? Vamos ferrar o Moro, como ele já disse aquela vez? Não falou ferrar não, Mas o que ele falou eu não vou repetir aqui não. Ô Serrão, se a gente for olhar, o Prerrogativas ele tem hoje 28, talvez tenha até mais, mas a reportagem tem uma matéria do Poder 360 que fala disso, tem 28 membros do Prerrogativa dentro do governo, 28. Então, fica claro que a intenção deles é ideológica sempre. O ponto é que o Prerrogativas não tem legitimidade para acionar PGR nenhuma.
que o Prerrogativas tem a ver com a PGR? Qual é o tipo de acesso que eles têm que ter à PGR para ficar acionando os outros? Em primeiro lugar, é isso. Eles já fizeram isso em relação a Bia Kicis e legitimamente acionaram a PGR, e eu espero muito que a PGR pegue esse acionamento, faça um embrulhinho e jogue no lixo, arquive aquilo, não faz o menor sentido. Eles não podem acionar ninguém, e agora de novo acionam. E mais uma vez, totalmente impertinente. Ali, acionaram a Bia Kicis, atacando a prerrogativa parlamentar dela da liberdade de expressão, e aqui fazem o mesmo jogo bizarro, que é querer punir quem puniu, querer punir quem combateu a corrupção. E então os juízes da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, enfim, que foram lá, tentaram fazer com que a corrupção no país tivesse sido resolvida. Agora, os advogados do Grupo Prerrogativas, que na maior parte deles eram os advogados dos réus da Lava Jato, agora querem punir os juízes e procuradores responsáveis pela condenação dos seus próprios clientes. Isso não tem relevância jurídica nenhuma. É necessário que a PGR, mais uma vez, faça com o papel uma bolinha e taque no cesto do lixo da irrelevância jurídica da história. Ou então, Lula criou aí o Prerrogativas Gerais da República e a gente não ficou sabendo. Presidente, se você criou, dá um toque para a gente saber se isso está acontecendo ou não. Enquanto isso, vamos na Sala de Justiça novamente para tratar do 8 de janeiro. Registros da operadora de telefonia TIM mostram que o celular de Felipe Martins permaneceu fora do Palácio da Alvorada em 7 de dezembro de 2022. Dados da Uber obtidos pela defesa do Felipe Martins também confirmam que o ex-assessor de Bolsonaro não estava no local da suposta reunião do alegado golpe de Estado para a tomada do poder. Geolocalização indica que o aparelho estava conectado a antenas da Asa Sul, bairro onde Martins morava em Brasília. A PGR havia acusado Martins de ter chegado ao Alvorada às 8h34, acompanhado de comandantes do Exército e Marinha. A defesa questiona a veracidade dos registros da portaria do Alvorada, alegando falhas técnicas e inconsistências. Moraes mantém a negativa e só permitiu acesso a informações parciais dos registros da operadora. Afinal, Sepúlveda, prova objetiva da operadora vale ou não vale? Bem, eu não vou falar aqui como jurista que não sou, mas eu acho que isso aí é uma das... nós estamos tudo o que acontece com o Felipe Martins é uma história kafkiana. Tudo. Desde... Quer dizer, os registros da telefonia mostram que ele não estava ali. Depois, nós tivemos uma entrada nos Estados Unidos que não existiu. Tudo nele, tudo em torno do Felipe Martins é kafkiano e, entretanto, ele hoje é um cidadão anulado, é um cidadão que não tem direitos, é um cidadão que não pode aparecer numa foto ao lado de uma outra pessoa. Tudo isso me parece, assim, não só vexatório, mas claramente uma justiça direcionada, ou seja, é preciso que tal coisa seja provada, ainda que todas as provas em contrário desmintam o que está, a narrativa que foi criada. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes dessa linha foi o tal comandante da aeronáutica dizer que ele participou da reunião do golpe e da minuta do golpe, mas ele não viu a minuta. Isso me parece uma das coisas assim mais extraordinárias que aconteceram. E nessa reunião que estaria o Felipe Martins, mas não estava, como mostram os dados da TIM, da Uber, etc. Bom, mas isso é só um detalhe, não é? Para a justiça soberana do senhor Alexandre de Moraes. A minuta era tão secreta que ninguém viu. Lideranças da Câmara jantaram com o ministro Gilmar Mendes para discutir problemas na relação entre legislativo e judiciário. O encontro buscou alternativas para conflitos envolvendo o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro e o caso do deputado federal Alexandre Ramagem. Parlamentares e Gilmar defenderam a necessidade de voltar uma agenda de projetos de interesse nacional para tirar o foco dos atritos. O presidente da Câmara, o Humberto Mota, afirmou que não há consenso para a anistia ampla e que o STF declara texto inconstitucional, mesmo se aprovado. Gilmar antecipou que o STF não apoiará a PEC que restringe decisões monocráticas e manterá a posição sobre o caso Ramagem. A crise das emendas parlamentares também foi abordada com alguns
ainda represadas, apesar de o acordo anterior. Minha cara Fabiana Barroso, no fim, noves fora nada, o que os parlamentares estão querendo é liberar a emenda, né? Se eu entendi, foi isso? Corretíssimo, Serrão. É muito sábio e muito óbvio. Eles nem disfarçam. Né? Primeiro, eu já ia até fazer a pergunta. Quando eu estava ouvindo você narrar a notícia, eu falei, meu Deus, mas tem problema entre o judiciário e o legislativo? Ó, como assim? Né? Enquanto nós tivermos as emendas parlamentares sendo preventivamente, vamos colocar assim, bloqueadas por Flávio Dino, se manterá nesse arranjo de poderes a olhos vistos. É absurdo. Aí vão procurar quem? Aí a gente começa a entender quem é que manda, não é? Quando você não sabe quem está servindo a quem, é só você ver quem está se beneficiando. Interessante que no crime também é assim, né? Estou falando supostamente coisas criminais, né? De formas assim mais abstratas. Tudo que é criminal, como você acha o culpado, né, daquele feito? Você olha quem se beneficiou com aquilo, né? Quem é o real beneficiário? Então, é a mesma coisa. Para você olhar esse jantar político, por que jantares? Né? Por que está tendo tanto coisas que não são oficiais, mas são oficiosas em Brasília? Por que será? Né? Estão muito preocupados. A minha percepção, e aqui dos caros colegas, tanto do doutor André, quanto do seu Sepúlveda e você, Serrão, gostaria até de ouvir se a percepção de vocês é a seguinte, que parece que eles chegaram de novo no poder, estão assim, morrendo de medo de algo voltar a ser o que foi brevemente no governo Bolsonaro, estão correndo. Que será que houve? O algoritmo censor teria aí calado a Fabiana Barroso? Será isso? Eu estou falando sem áudio. Desculpa. Um mistério. Um mistério Falei por insondável. horas. Bom, vou resumir, Não, foi que Serrão. você falou por pouco tempo em silêncio. Um silêncio obsequioso. Deve ter sido alguma coisa aí do algoritmo censor. Parece que ele Puxa leu vida. telepaticamente que eu ia falar dele já já. Mas conclui o raciocínio Não, rapidinho eu ia dizer, e eu vou o falar mais já. importante, então, Serrão, que esses jantares não são oficiais e são oficiosos. Eu convoquei na minha fala tanto o doutor André quanto o seu Sepúlveda para dar a impressão do que eles estão achando, porque a minha impressão é o seguinte, que eles estão se juntando para pegar o que é possível, antes que possivelmente volte um governo como tivemos brevemente um governo Bolsonaro, que tinha comprometimento, por exemplo, com coisinha chamada meta fiscal. Era isso. Então, antes da janta, rapidinho, André Marcília e Sepúlveda vão falar dessa provocação. Primeiro, André. Olha, é incrível. Primeiro que é incrível como eles jantam. Como janta esse pessoal, né? É uma fome muito grande. É incrível. Eu fico impressionado como esse pessoal gosta de comer. Ou de ser jantado, no caso, como eu venho dizendo, no caso dos líderes aí do parlamento, o Mota e os seus colegas. E o outro ponto que eu acho que é relevante é o seguinte, é interessante até quando a gente pega essa notícia, né, Serrão, o Gilmar dizer que ele não vai apoiar uma PEC, ou o STF não apoiará uma PEC sobre decisões monocráticas. Espera um pouquinho, mas quem é o Gilmar Mendes para apoiar ou não apoiar alguma coisa nesse país, gente? Impressionante. E mais, quem é o Gilmar Mendes para falar em nome do STF? O STF não apoia ou deixa de apoiar, o STF julga. A gente perdeu, e você percebe que isso passa, e a gente nem repara mais, porque a gente perdeu a sensibilidade com o absurdo que o STF fez com a instituição Supremo Tribunal Federal. Aliás, que os ministros fizeram. Sepúlveda, sua opinião. Olha, a minha opinião vai inteiramente assim nessa indignação do Dr. Marcília, pelo seguinte, quando você leu a notícia, eu tive a sensação da promiscuidade. Isso é uma promiscuidade. Isso não pode existir. Depois o Gilmar Mendes é que determina. Não, olha, na Câmara tem que tratar dos assuntos relevantes do país. Mas quem é o Gilmar Mendes para determinar isso? Fica claro que o Gilmar Mendes, em nome do Supremo, manda no país. E o Legislativo está ali às ordens dele. Depois outra coisa, como é que um presidente da Câmara diz que um ato soberano da Câmara não vai ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um ato soberano da Câmara, em teste, faça barulho e não deixe que o Supremo Tribunal Federal conteste o ato soberano da Câmara. Agora, eu queria só aqui acrescentar
uma visão própria, que é o seguinte: tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado, a meu ver, eles sequestram o poder do Congresso, porque eles não podem decidir sozinhos. Eles foram eleitos pelos seus pares, mas os seus pares existem. E eles não podem decidir tudo. Não vai haver CPI, pode ter 300 assinaturas que não vai ter CPI. O outro pode ter 250 assinaturas pedindo a urgência da anistia. Não vai porque eu não quero. Mas espera aí, mas então onde é que está a representatividade do Congresso? Aqueles deputados têm representatividade do povo. Eles delegam a presidência da Câmara para uma ordem interna da Câmara, não para sequestrar o poder da Câmara num indivíduo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso é a violação do princípio da democracia representativa. E algoritmo censor, como eu tinha te avisado, né? Pega leve, fica frio, porque a notícia é a seguinte: o partido que defende as urnas eletrônicas usará cédulas de papel na sua votação interna. Sabia disso, algoritmo? Pois é. O Partido dos Trabalhadores decidiu usar cédulas de papel em sua eleição interna de 6 de julho, após apenas 16 estados autorizarem o empréstimo de urnas eletrônicas. 4 tribunais regionais eleitorais negaram o empréstimo e outros 7 ainda estavam em negociação. Os TSEs alegaram falta de segurança e dificuldades logísticas para autorizar o uso dos equipamentos. O partido pretendia usar as urnas por considerá-las mais seguras para a aferição dos votos de 3 milhões de filiados. A eleição do PT escolherá o novo presidente, com Edinho Silva despontando como favorito. E o apoio, claro, que ele tem do Lula. Após 12 anos, o PT volta ao formato de eleições diretas com participação dos filiados. Fabiana Barroso, isso é bom? É ruim? Que coisa estranha. Os tribunais não emprestando urnas para o PT. Tadinho do partido. Ô, Serrão, que notícia bem esquisita, não é? Vou repetir. Algoritmo censor, não mute o meu som. Mas devo explicar que foi um curto aqui, mas já passou, gente. Eu levantei a mão para te explicar isso. Mas vamos lá. Primeiro que eu não sei por que a briga. Eu não sei se realmente o PT tem toda essa democracia interna. Né? Nós sabemos ali que é só uma troca de poder, né? Joga a bola para um, para outro, mas tem que ficar sempre no timinho, né, do soberano. Soberano quem? Vocês acham que eu vou falar Lula? Não, gente. Nessa eu vou citar o Dirceu. Né? Mas vamos acompanhar isso. Agora, interessante, né? Urnas, eleição, PT interno. Acho que a gente só pode ficar aqui na reflexão mesmo. O dia que o Brasil voltar a ser uma democracia, um Estado de Direito, verdadeiramente, aí a gente pode abordar com profundidade que esse assunto merece. Né? Mas falando de processo eleitoral e não de urnas, eu diria que é um tanto contaminado. Do PT, viu, gente? Não se preocupe, eu não estou falando de eleições, eu estou falando das eleições petistas. Muito bem explicado. Entendeu, algoritmo censor? Então, se não entendeu, se ficou triste, sabe para onde eu mando você, né? Vai para Cuba que o pariu, algoritmo censor. Mas tem notícia econômica boa, pelo menos para o bolso da Dilma Rousseff, porque a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou por unanimidade, que Nelson Rodrigues diria que é burra, o pedido de Dilma Vana Rousseff para ser reconhecida como anistiada política. O relator Rodrigo Lentz acolheu parcialmente o recurso e votou pela indenização de R$100 mil em parcela única. A defesa alegou que Dilma foi pressionada pelo regime militar a deixar o cargo público no Rio Grande do Sul e impedida de retomar seus estudos na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas aí, Sepúlveda, tem aquele detalhe que a gente não pode esquecer. Se estudar a história direitinho, você vai ver que a Dilma foi condenada no regime militar por crimes que ela efetivamente cometeu ao participar da guerrilha, da luta armada para implantar o comunismo no Brasil, como vários autores da luta armada já admitiram publicamente. E agora a Dilma, que já tinha recebido indenizações nos estados do Rio, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, também ganhou o direito a receber a anistia federal, embora a lei diga que ela não poderia receber. Não vale a lei, né? Mas vale para Dilma, cotadíssima, e de repente para ser até sucessora do Lula, né?
Deus nos livre, né? Mas, enfim, mas eu hoje fiz um comentário no Twitter a respeito dessa decisão. Eu acho o seguinte, nós estamos vendo uma vingança daqueles que, nos anos 60, não conseguiram subjugar o Brasil numa ditadura castrista, como era o desejo deles, com guerrilhas, com agitações, com assaltos, com sequestros e tudo mais. Eles não conseguiram nos anos 60, houve uma grande oposição da população brasileira a essa tentativa e eles estão hoje em dia fazendo a vingança do que aconteceu naquela época. É claro que essa anistia dada agora é uma bofetada nos pobres coitados e nos pobres, e na maior parte de pessoas inocentes que está presa e que ficam sendo jogados de um lado para o outro e ninguém lhes quer dar anistia. Eles que foram apanhados numa encenação, numa montagem para simular um golpe que não existia também. Então, e ficaram na mão de malfeitores. E essa gente está fazendo isso para provocar, essa gente está fazendo isso para pisar, essa gente está fazendo isso para humilhar aqueles que representam as ideias que os impediram de chegar ao poder nos anos 60. Eu só faço aqui uma chegazinha. Por que é que na primeira sessão lá do julgamento do Bolsonaro tinha gente perseguida da ditadura que estava lá dentro? Por quê? O que é que isso tem a ver com o julgamento do Bolsonaro? Esse julgamento, aliás, espúrio do Bolsonaro. Dureza, hein? É uma excelente pergunta essa daí. Vamos ver quem consegue respondê-la com o mínimo de facilidade. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.